Você já sentiu um desequilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional? Quando a gente trabalha em alguma coisa que a gente odeia, é muito fácil a gente se sentir extremamente sobrecarregado com frequência e com facilidade, porque a gente está vivendo uma vida que muitas vezes é desgastante, é entediante e é também exaustiva. A gente está ali, às vezes trabalhando 5 ou 6 vezes por semana, frequentando um ambiente que a gente não gosta, rodeado por pessoas que a gente não consegue ter uma boa relação e vivendo uma vida que parece meio sem sentido, parece meio desconexa com a realidade, parece que a gente não consegue se sentir bem enquanto a gente está naquele ambiente, enquanto a gente está fazendo aquela função. E quando a gente vive assim, é muito fácil a gente estar sempre ansiando o próximo final de semana, o próximo descanso, as próximas férias, e sempre estar naquela pressão, sempre com aquele peso, sentindo que tá tudo ruim, que tá tudo chato, que tá tudo repetitivo, que nada sai do lugar. Porque quando a gente coloca na balança, a gente acaba passando muito mais horas trabalhando e se deslocando até o trabalho, nesse vai e vem, do que de fato descansando ou fazendo alguma coisa que ia fazer mais sentido para nós, ou vivendo algum momento que ia fazer a diferença na nossa vida. E se a gente coloca na ponta do lápis, a gente vê que a conta não fecha, nunca, porque muito mais tempo da nossa vida a gente vai passar fazendo alguma coisa que a gente não gosta do que fazendo alguma coisa que realmente nos interessa, nos motiva e nos traz brilho nos olhos. E para a gente alcançar o tal do equilíbrio de fato entre a vida pessoal e profissional, a gente tem um caminho a seguir: amar o que a gente faz. Porque quando a gente ama o que a gente faz, por mais que a gente tenha que lidar com bastante pressão, por mais que a gente tenha que enfrentar às vezes longas jornadas de trabalho, por mais que a gente tenha que se dedicar bastante, ainda assim a gente vê um sentido naquilo. A gente vê propósito naquilo que a gente está fazendo e a gente consegue entrar num estado de fluxo do trabalho. Então a gente consegue pelo menos se abstrair. A gente tá ali trabalhando, tá dedicando, tá fazendo o que tem que ser feito, mas a gente não tá se esforçando tanto. Pelo menos a gente consegue esquecer às vezes até que a gente está trabalhando e a gente consegue entrar em um estado que tá tudo tranquilo, que a gente tá ali fazendo o que precisa, mas ao mesmo tempo a gente tá tendo um bom momento. Às vezes a gente nem se dá conta mais do que a gente está fazendo. Não no sentido de entrar num piloto automático, mas no sentido da gente conseguir entrar num estado de fluxo mesmo. E o trabalho parece que se alinha com a nossa vida e a gente consegue fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. E as coisas parecem que estão no lugar certo, na hora certa. E aquele peso todo que a gente tem quando a gente odeia o que a gente está fazendo desaparece. Às vezes a gente vai trabalhar até mais. Às vezes a gente vai dedicar mais horas. A gente vai ter que fazer coisas fora do horário de trabalho normal. Mas ainda assim a gente vai ter uma sensação agradável, uma sensação de que a missão está sendo cumprida e que a gente está fazendo aquilo que a gente ama e ainda está recebendo por esse momento. A gente, além de fazer o que ama, a gente recebe um salário por isso e a gente consegue se sentir um pouco mais realizado. A gente consegue entender que por mais que a vida profissional demande muitas vezes mais tempo do que a nossa vida pessoal, ainda assim a gente encontrou uma forma de conciliar as duas. Ainda assim a gente conseguiu ver sentido naquilo que a gente está fazendo e as coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais naturais. Alinhando tudo isso, a gente consegue perceber que a vida profissional tem uma serventia maior do que só trazer dinheiro para casa, só trazer dinheiro para conta. Ela também faz com que você cumpra uma função a mais. Quando eu penso nas aulas, por exemplo, eu sei que além de ganhar para dar as aulas, eu estou ajudando vidas a serem transformadas, eu estou ajudando pessoas a se desenvolverem. Às vezes eu estou até curando traumas, indiretamente. Estou fazendo com que a pessoa perceba que ela é capaz de vencer aquele obstáculo, ultrapassar aquela barreira e viver
uma vida nova, aprender um novo idioma e usar esse idioma na vida real dela, na vida profissional dela. E isso é maravilhoso. Então, quando a gente ama o que a gente faz, esse peso, esse fardo que a gente tem em relação ao trabalho, de bater ponto, de ir, de fazer, cumprir aquela carga horária, é um pouco mais suavizado, porque pelo menos a gente se distrai com aquilo que a gente ama e a gente vê sentido naquilo que a gente faz. A nossa vida profissional se torna mais leve, o que faz com que a nossa vida pessoal também seja mais tranquila, e no final das contas a gente não sente tão fortemente aquela carga horária e mal vê a semana passar. Quando se dá conta, já é sábado de novo e já está na hora de descansar um pouco para recarregar as energias para começar a próxima semana. Então, a chave, principalmente para fazer com que esse fardo seja mais leve, está em encontrar aquilo que a gente ama e fazer aquilo que a gente ama e conseguir uma fonte de renda a partir daquilo que a gente ama. Aí sim, talvez a gente comece a viver o tal do equilíbrio entre as vidas profissionais e pessoais. Então, fica de tarefa de casa para você refletir sobre isso e identificar o que você ama no seu trabalho, ou identificar uma área que você realmente ama e você pode, talvez, migrar de carreira, começar uma nova carreira, começar um novo trabalho e fazer com que isso seja mais leve, para que você não fique toda segunda-feira triste por saber que você tem que voltar a trabalhar, e para que você não fique a semana inteira só sonhando com o próximo final de semana, só sonhando com a próxima fuga, com o próximo refúgio, e nunca estando satisfeito nas horas que você está trabalhando. Porque assim, infelizmente, se a gente só viver de final de semana em final de semana, a gente vai passar uma vida inteira de frustração, odiando aquilo que a gente faz, só contando as horas para que aquela semana acabe e só querendo aproveitar ao máximo aquelas horas de folga, e no final das contas a gente nunca vai sair do lugar, a gente sempre vai se manter na mesma e nunca vai conseguir se sentir realizado, nunca vai ter essa sensação de que está fazendo algo bom para você mesmo e pelos outros ao mesmo tempo, e também nunca vai ter essa leveza na hora de trabalhar e de fazer o que tem que ser feito. Portanto, fica aí de tarefa de casa para você refletir nisso, e por hoje é isso. Eu só queria trazer essa reflexão e até a próxima. Valeu!